Minha relação com Deus era péssima, até que eu resolvi buscar a Deus da minha própria forma. Estava escrevendo aqui no papel algumas coisas sobre a maneira que eu enxergo Deus e eu queria compartilhar aqui hoje, para caso você em algum momento também já tenha se sentido perdido em relação à sua fé ou à sua comunicação com Deus. Sem preceitos religiosos, sem ninguém me dizendo o que era Deus. E hoje eu quero compartilhar isso aqui com você. Fiz alguns rabiscos porque o cérebro TDAH funciona melhor com rabiscos. Esse é um assunto que eu amo falar. Durante 6 anos eu trabalhei no Centro Espírita, que foi o centro que me acolheu, que me recebeu e que me tirou do fundo do poço, como já contei nos vídeos atrás. Falar sobre Deus sempre foi algo muito gostoso para mim, dado a toda a transformação que eu tinha tido na minha vida. Porém, a minha relação com Deus, mesmo apesar de tanta transformação, ainda era um pouco falha. Isso porque talvez eu estava tentando enxergar Deus pela ótica das outras pessoas e não pela minha. Eu sou uma pessoa muito racional. Eu chego a ser uma pessoa cética, inclusive. Então, sempre que as pessoas falavam sobre Deus, falavam sobre as vivências delas nessa relação com Deus, não fazia tanto sentido para mim, porque era algo que eu vivia, mas eu não estava sentindo. Eu sentia minha vida, eu percebia minha vida ser transformada, mas de alguma forma eu imaginava que aquilo era fruto do meu mérito, do meu esforço. Em alguns momentos, sim, eu reconhecia que tinham coisas que eram impossíveis de acontecer na minha vida se não fosse uma presença externa maior. Mas ainda era muito difícil para mim assumir isso como Deus, porque eu não tinha uma figura de Deus dentro da minha cabeça. E aquilo, nossa, me bagunçava de uma forma, gente, me bagunçava de uma forma. Eu falo que é a bagunça também que me fez sentir tão não merecedora na minha adolescência e que me fez pensar até mesmo em tirar a própria vida, porque hoje eu falo, quando você não tem uma esperança no futuro, uma esperança em algo maior, é muito simples você não cuidar do seu presente ou você querer que ele acabe, porque não faz sentido, a vida não faz sentido, então para que você vai pensar em outra coisa que não só o presente? Mas Deus agiu na minha vida e eu tenho o prazer de dizer para você que eu encontrei o meu próprio relacionamento com Deus. Eu acreditei realmente que seria difícil, eu não conseguia nem imaginar isso realmente acontecendo. Eu sempre tive muita vontade, porque apesar dessa questão minha muito cética e racional, eu sempre fui uma pessoa que sente muito. Eu digo em relação a sentimentos, as coisas, as situações. E por toda a história que eu já vivi, desde onde que eu saí, para onde eu estou hoje, para a maneira que eu penso hoje, para a maneira que eu olho para mim, claro que tem uma construção pessoal nisso, um esforço pessoal em todos os dias você tentar ser melhor, você se melhorar, mas a questão é que não era só eu. Eu tenho um desânimo que eu chamo de crônico, e eu sinto que tem momentos que se depender somente de mim, não tem força. Se depender somente de disciplina, não vai. Somente de constância, não vai. Mas eu sinto que eu sou constante sim, porque em algum momento algo me move, algo dentro de mim me move e me faz sair daquele ponto que eu estou, que me dá uma força. E essa força é algo sobrenatural, não é algo que eu possa dizer que veio de um pensamento, de algo racional. Ela é sobrenatural e eu reconheço 100% isso. E para mim esse sobrenatural é simplesmente Deus. Eu desisti de tentar encontrar uma forma para Deus. Dentro do Espiritismo, acreditamos que Deus é uma energia, o princípio criador de tudo. Dentro de algumas religiões, a gente acredita em Deus como sendo também o criador de tudo, mas que você só consegue chegar até ele se você aceitar Jesus, por exemplo.
Existem outras religiões que acreditam no Deus como o julgador, em que você vai se sentar diante dele quando você morrer, e ou você vai para o lugar ruim, que é o inferno, ou você vai para o lugar bom, que é o céu. E eu tenho certeza que existem outras milhares de versões de Deus. Porém, eu nunca senti que alguma delas me fez realmente me entregar para essa crença, me entregar para o sobrenatural, me entregar para Deus, a ponto de, por exemplo, como algumas amigas falam, para o pé que Deus coloca o chão. Então eu sempre tive muito essa resistência. Então eu percebi que tudo na minha vida, como uma boa pessoa teimosa e neurodivergente que sou, eu sempre precisei entender a razão de tudo. Então, dentro da minha área, da fisioterapia, quando chega uma pessoa com dor, por exemplo, eu sempre quero entender tudo o que está acontecendo com aquela pessoa. E eu vou traçando tintim por tintim, pego os exames e depois, dentro dos exames, eu pesquiso pedacinho por pedacinho do que eu estou vendo ali para entender o porquê que aquilo aconteceu. E eu sempre vou na raiz de tudo. Como que seria diferente com Deus? Eu estava aceitando uma versão de Deus que não era a versão que eu acreditava, e eu me forçava a acreditar e pensar numa versão que era uma versão que não estava batendo com o que eu realmente acreditava. Não com o que eu acreditava, mas estava vendo Deus pela ótica de outras pessoas. Só que, como uma pessoa racional, extremamente racional que eu sou, enquanto eu visse pela ótica da outra pessoa e não passasse por mim, por realmente juntar as pecinhas do que eu acredito para chegar em um ponto final, eu digo que, com toda certeza, na verdade eu falo hoje, que eu não teria encontrado a relação com Deus que eu tenho hoje. Para mim, Deus, como está escrito aqui, eu vou tentar colocar na tela também, eu escrevendo isso. Para mim, Deus, ele é o princípio criador de tudo, como eu aprendi no Espiritismo. Sem Deus, nada teria sido criado. E por isso, Deus é uma grande energia, porque precisa de muita energia para criar qualquer coisa. Para eu criar esse vídeo, eu estou desprendendo a minha energia. Para a Morgana ficar causando aqui atrás da minha cabeça, ela está desprendendo energia. Então, tudo é energia. Por favor, filha, não come a planta, tá? É a Soraya, essa planta, ela tem até nome. Estamos combinados assim, filha? Pode ser. Você fica sentadinha só? Fala oi pra câmera, fala oi. Dá miau. Miau, minha filha. Enfim, essa é a Morgana. Né, meu princesa? Bom, Deus é o princípio criador de tudo. Ele é o princípio inteligente. E ele é eterno. Eterno, eterno, eterno. Não tem começo e nem fim. Isso é o que eu realmente acredito sobre Deus. E o que é mais incrível são as características de Deus. E quanto mais você pensa racionalmente nas características de Deus, você vai construindo, enfim, o Deus que faz sentido para você, baseado no que você acredita, não no que eu acredito. Eu estou compartilhando aqui o que eu acredito. Deus, mas tem essas características em específico, você vai encontrar em qualquer lugar que você leia. Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente, soberanamente justo e bom. Deus é amor puro. Se a gente começa a olhar realmente esses atributos, para mim não faz sentido um Deus que, se ele é justo, e se ele é bom, e se ele é todo o amor, para mim não faz sentido que, se você não tenha aceitado uma doutrina X ou Y, você não vai para um lugar bom, você não vai ter contato com ele porque você não aceitou. Para mim isso não faz sentido. Se ele é sábio, se ele é onipotente e onisciente, tudo que nós fazemos, ele sabe.
Se Ele é onipresente, em todos os lugares que nós estamos, Ele está presente. E se Ele é onipresente, Ele está aqui nessa cadeira, Ele está aqui nessa planta, Ele está na Morgana, Ele está em mim, Ele está em você, Ele está em todos os lugares. Dessa maneira, eu comecei a entender o que a minha amiga falava sobre colocar o pé que Deus coloca o chão. A real é que a gente quer encontrar o chão, a gente quer colocar o pé ali no chão, a gente quer ter controle sobre isso. Só que a gente quer ter controle baseado no que nós enxergamos da vida pelo nosso olhar, pelo que eu vejo. Então eu vejo uma situação às vezes que eu não gosto acontecendo na minha vida, no meu trabalho, com alguém, mas eu estou vendo somente pela minha ótica de vida, pelo que meus olhos enxergam. Porém Deus, Ele está enxergando com uma ótica infinita, porque Ele está em todos os lugares. E aí eu falo Deus, gente, eu não consigo personificar Deus. Quando eu falo de Deus, eu ainda sinto esquisito, porque para mim é um nome, mas é energia. Deus é um nome, mas tá o tempo inteiro rodando essa energia, e essa energia ela é muito sábia, ela te leva para o lugar certo e ela te coloca na situação que você precisa para você evoluir e chegar de volta até Deus. E o que é chegar de volta até Deus? E aí esse é um outro ponto, né? Às vezes a gente fala sobre isso, dependendo da vertente religiosa, a pessoa acha quase como se fosse uma blasfêmia a gente falar sobre Deus e nos colocar ponto, né, próximos de Deus, mas para mim é exatamente isso que Deus quer pra gente, essa relação próxima. Porque quanto mais próximo a gente fica de Deus, mais a gente entende esses atributos dele, né, a justiça, a bondade, o amor, a sabedoria, e mais a gente vai aplicando isso na nossa vida também. Porque quanto mais próximo, quanto mais eu entendo isso e eu sinto isso, mais vontade eu tenho de expressar isso para o mundo. Pelo menos é assim que funciona comigo. Então, eu também acredito, e isso também vem do Espiritismo, que todos nós somos centelhas divinas. Então, nós fomos criados como, né, a Bíblia diz, a imagem e semelhança do Pai, do Criador. Então, se nós somos a imagem e semelhança, todos esses atributos de Deus estão dentro da gente. É que muitas vezes o mundo que a gente vive, ele nos corrompe tanto que às vezes a gente age de maneiras quase que animais, nada humanas, e esquecemos dessa questão dos valores de justiça. Às vezes a gente é justo quando cabe, quando a justiça me favorece. Mas aí quando a justiça vai favorecer outra pessoa, aí eu não sou justo, aí eu pondero. Então será que a gente é justo? Às vezes eu amo a pessoa que está dentro da minha casa, eu amo meus amigos, mas e aquele irmão de rua? Será que eu consigo amá-lo? E eu não estou falando para parecer uma boa samaritana, não, porque eu tenho dificuldade em expressar o amor externamente para as outras pessoas, mas eu tenho praticado isso porque eu tenho melhorado a minha relação com Deus, justamente por causa disso. Bom, voltando, todos nós somos centelhas divinas, então todos nós temos o potencial de Deus dentro da gente, para tudo. Tudo que Deus pode, nós podemos, não na mesma magnitude que Deus, mas nós temos o poder dentro da gente. E o que eu aprendi com isso? Principalmente na onipresença de Deus. Se eu sou uma centelha divina e se eu sou a imagem e semelhança, tudo que Deus pode eu posso. Mas mais importante do que isso, foi quando eu aprendi a olhar para mim e a me amar. Por quê? Porque quando você percebe que Deus está em tudo, Ele está dentro de você. Se Deus está dentro de você, tudo que você faz consigo mesmo é uma maneira de você fazer com Deus também. Então, se eu me cuido, se eu nutro bons pensamentos, bons sentimentos, se eu nutro uma boa alimentação, se eu cuido bem do meu corpo físico, eu estou cuidando de Deus, porque Deus está em todas as minhas células, está em todo o meu corpo, está em tudo. Então, eu estou cuidando de Deus. Agora, quando eu prefiro nutrir sentimentos ruins, nutrir raiva, nutrir rancor, falar mal das outras pessoas o tempo inteiro, não fazer nada por mim, deixar o meu corpo se deteriorar, não cuidar do meu corpo, eu estou agindo dessa forma para com Deus. Acho que quando a gente começa a olhar dessa forma, fica mais fácil a gente cuidar da gente. Principalmente quando a gente entende que Deus está dentro da gente.
Para mim, a maneira da gente se comunicar com Deus mais efetiva é nós sentirmos Deus. Mas, afinal, até coloquei aqui, mas afinal, como sentir Deus? Como que a gente sente Deus? E aí eu trago uma outra característica maravilhosa, né, que Deus nos deu, o tal do livre-arbítrio. Através do livre-arbítrio a gente faz o que bem entender e colhemos as consequências como bem entendemos. Então, se eu faço alguma coisa ruim, naturalmente aquilo vai voltar. E eu não posso dizer que aquilo é um castigo de Deus, porque é simplesmente a reação à minha ação ruim. Então, Deus deu, através do livre-arbítrio, as escolhas para nós. Mas o que nos diferencia, em especial, por exemplo, dos animais, e o que nos diferencia, por exemplo, dos animais? Certo? Além da questão racional, para mim, uma das mais importantes, né? Até coloquei aqui, racional, mas não é só isso. É a nossa individualidade. Nós somos seres individuais. Como seres individuais, cada processo é individual. Então, por isso que eu te falo, eu estou aqui explanando sobre como tem sido o meu relacionamento com Deus. Na ideia de que se alguém pensa ou já se sentiu da mesma forma que eu, possa ser compreendido e quem sabe possa te facilitar a ver Deus de uma forma diferente. Mas esse processo é individual de cada um. E por que eu digo isso? Porque eu sempre fui às vezes até aqui mesmo, ficar pesquisando coisas no YouTube, coisas assim, como aumentar sua fé. E, nossa, gente do céu, mas eu forçava numa forma a minha comunicação com Deus, que eu falava, não, deve ter um jeito, deve ter um truque, deve ter alguma coisa. E, cara, não tem. Eu realmente acredito que a única maneira de você conhecer e se comunicar com Deus de verdade é quando você decide que você vai buscá-lo. Quando você decide, não, eu vou buscar Deus da minha forma, eu vou criar uma relação com Ele, eu vou ser amiga dele, aí as coisas funcionam. Eu deixei de tentar entender o Deus material ou o que significava Deus para mim e comecei a criar esse hábito de todos os dias conversar com Ele. No começo, teve momentos que só tinha silêncio. E aí, às vezes, é complicado você se comunicar com silêncio. Principalmente quando a pessoa tem esse que é meio cético, como eu falei. Mas foi uma insistência. Não foi nada forçado. Eu simplesmente fui abrindo meu coração. Então, para quem não viu, também vou deixar linkado aqui nos cards a história de quando eu ganhei esse livro aqui no Uber. Palavras proféticas. Inclusive, a passagem tem a ver com... Fechazinho de ontem tem a ver com o que eu tô falando agora. Olha só. Veja o poder dessa frase. Serei encontrado por vocês. Há uma iniciativa de Deus em se revelar para nós. Não é o homem que descobre o Senhor por esforço próprio, mas é Deus quem se deixa achar por aqueles que os buscam de coração. Essa verdade ecoa em toda a Escritura. Quem o busca com sinceridade sempre o encontra, porque Ele mesmo se oferece como resposta. Para mim, não há necessidade de comentários, mas como uma boa palavreira eu vou comentar. Gente, não é o homem que descobre o Senhor por esforço próprio. Gente, quantas vezes eu tentei, ai meu Deus, me esforçando por essa relação com Deus. E nada acontecia, mas ele falou, mas é Deus quem se deixa achar por aqueles que os buscam. Esse ano, depois que eu ganhei esse livro, eu comecei a fazer a leitura dele todos os dias. E todos os dias, ao invés de eu fazer uma oração ou algo assim, eu simplesmente começava a conversar. Eu conversava com Deus, eu falava o que eu estava sentindo naquele momento, igual se eu estivesse me abrindo com a minha melhor amiga. Eu chorei. E teve dias que às vezes era um pouco mais difícil abrir o meu coração, mas eu sempre tentei. E o que aconteceu foi que com o passar dos dias, eu começando a sentir algo dentro de mim. Era como se toda vez que eu buscasse essa conexão,
por mais às vezes machucada ou perdida que eu tivesse, sempre no final eu sentia novamente que eu estava no rumo, sabe, na estrada. Eu sentia aquilo dentro de mim. Eu sentia o alívio. Eu sentia sentimentos que eu não achava que eram possíveis de ser sentidos. Eu sempre tive muita dificuldade, por exemplo, na questão do trabalho, com perder clientes, até na vida, com perder pessoas. E isso era algo que é muito dificultoso para mim. E eu lembro que no meio desse mês aconteceu uma situação assim no trabalho. E eu encontrei uma serenidade tão grande porque eu me abri para conversar com Deus e falar o quanto aquilo me machucava. E parece que eu senti de dentro de mim uma força sobrenatural, como eu falei, vindo, sabe? E me dando força para seguir. E aí eu conseguia passar um dia tranquila, sem me martirizar pelas situações, coisa que antes era basicamente meu modus operandi. Então eu comecei a sentir Deus realmente na prática, a sentir. E existe uma frase muito clichê, mas que eu acho que faz sentido, que eu acho que faz muito sentido, que é: o que faz sentir, faz sentido. Enquanto você não sente, é como se você tivesse perdido num limbo. Mas quando você começa a sentir, nada tira o sentimento de você, porque o sentimento faz parte da sua individualidade. E o sentir, só você pode sentir. Ninguém pode sentir por você. As pessoas podem falar, eu entendo o que você está passando. Ninguém entende o que você está passando. Ninguém entende o que você realmente sente. Só quem está dentro de você, que é você e Deus. Então, não há pessoa melhor para você conversar sobre as suas dores, sobre as suas tristezas, do que com você mesmo. Porque você está falando com Deus quando você está falando com você mesmo. Então, eu comecei a sentir realmente Deus. E Deus começou a fazer muito sentido para mim. E eu fico muito feliz. E eu compartilho isso aqui justamente porque eu sou uma pessoa cética. Eu tenho muita dificuldade com fé. Sempre tive muita dificuldade com fé. Mas tem sido muito transformador essa relação que eu tô criando. Vou falar pra você, que passa pelo mesmo que eu. Inclusive, se você se sente dessa forma, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, deixa eu saber. Deixa eu saber o que tá passando na sua cabeça, como que é a sua relação com Deus, me conta. O intuito desse vídeo, o objetivo desse vídeo é te fazer refletir. Como anda o seu relacionamento com Deus? Você tem sentido Deus? Tem feito sentido o Deus que você acredita hoje? Ele faz sentido na sua vida? Se ele faz sentido, fique muito feliz. Mas se ainda não está fazendo sentido, começa a busca. Mas começa no seu caminho. A resposta está dentro de você. Você sabe qual caminho é melhor. O seu eu interior, que é Deus, que é divino, ele te fala o que você precisa fazer para encontrar, mas é um processo só seu. Você vai viver esse processo. E sabe quando a gente fala que a gente faz um trabalho super difícil, mas depois quando a gente vê o resultado é muito feliz, porque você sabe o fruto do teu esforço e você vê aquilo? É a mesma coisa na relação com Deus, quando você constrói baseado naquilo que você, e precisa ser você mesmo, não no que os outros pensam ou no que os outros te falaram, mas quando você cria essa visão sua sobre Deus, o seu sentimento, a sua relação com Ele, nada consegue abalar isso, porque isso foi construído em cima de uma base muito forte, que é você mesmo, as suas próprias crenças, que é a coisa mais forte do que a gente acredita. É muito forte, a nossa mente é muito forte. O que eu te digo para fechar é que Deus precisa fazer sentido para você. Se Deus fizer sentido para você, Ele vai ser capaz de mudar a sua vida. Muito obrigada pela atenção de vocês.